Boa tarde. Então agora é do interesse de muitos saber o que é o coaching educativo, e visto que o nosso grupo é constituído por estudantes de educação básica, sim, faria todo o sentido apresentarmos esta variante. E para isso está presente a doutora Susana Garcês, professora e formadora, especializada em coaching educativo, também fundadora da Glowworm Coach. Fez a sua licenciatura em professores de segundo ciclo na variante de Matemática e Ciências da Natureza, e é formadora certificada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua na área e domínio das didáticas específicas de primeiro ciclo. E tem certificação internacional em coaching pela International Coaching Community, especializada também então no coaching educacional. Muito obrigada. Então pode apresentar, Susana Garcês, a sua apresentação. Pode iniciar, muito obrigada. Boa tarde a todos, antes de mais. Obrigada, Ricardo, por teres feito uma introdução a tudo o que eu ia quase falar. Agora o que eu pretendo trazer é um bocadinho também de umas ferramentas práticas para verem um bocadinho a aplicação. Aliás, nós também fiz a tal conversa como tu fizeste aqui com este grupo excelente de pessoas que querem fazer a diferença na educação. E a minha pergunta foi exatamente a mesma. Olha, o que é que vocês pretendem? Eu achei que fazia sentido mais ser uma apresentação mais prática, porque estar a ler a parte teórica, acabamos por, lá está, arranjar um livro e a parte teórica fica. E aquela vivência, que é aquilo que nós estamos a viver no terreno, não é? E que nos faz estar apaixonados pelo coaching e por esta metodologia, isso então é aquilo que eu espero passar agora nestes breves momentos que tenho para estar convosco. Vou também, então, passar uma apresentação, é mais fácil, porque para a nossa parte deixem-me só ver se vocês estão a ver, que é para não estar a falar sem ver aqui o vosso feedback. Estão a ver a apresentação? Sim. Conseguem? Sim. Ok. Que eu de repente deixei de ver metade da audiência que estava aqui a ver por causa de estar a apresentar a tela. Ok, então estão a ver umas mãos, certo? Estão a ver aqui as minhas mãos em movimento? Sim. Sim? Ok, obrigada. Então, estas mãos em movimento vêm falar aqui um bocadinho o que o Ricardo também estava a dizer. Ou seja, que é a partir das nossas mãos que as coisas podem acontecer. Então não é a Susana que vai trazer aqui uma solução ou alguma coisa como se fosse uma receita, porque não existem receitas. Estou a ver algumas caras, portanto, cada uma vai encontrar a sua própria receita. Estou a ver aqui a Inês Santos vai encontrar a sua receita, a Patrícia vai encontrar a sua receita, a Joana também, a Maria do Céu. Estou a ver aqui algumas pessoas. Então, vocês vão encontrar a vossa própria receita, está bem? Aquilo que eu vos vou trazer é um pouco desta metodologia, neste pouco tempo que tenho, que vos possa despertar para quererem saber mais, porque foi ao fim e ao cabo aquilo que o meu caminho me trouxe também. No princípio fui despertada para este caminho e depois fui buscando cada vez saber mais. Então, dizer-vos primeiro, obrigada pela oportunidade. É um privilégio poder partilhar aquilo que eu amo e que faço no meu dia-a-dia, que vivo, porque coaching não é uma metodologia que eu aplico um conteúdo numa determinada altura, é alguma coisa que faz parte da minha vida e que faz parte da nossa vida, de quem escolhe este caminho, e só faz sentido se nós vivermos a metodologia como modo de vida, porque se não for como modo de vida, depois não tem aquela consistência e não conseguimos passar aquilo que o Ricardo há bocadinho também estava a falar, dos tais valores, do tal propósito, da tal missão. Isto é modo de vida. Depois, então, olharmos aqui um bocadinho para esta primeira imagem numa perspectiva de, ok, então há aqui caminhos, há um mapa, há alguma coisa que vocês vão descobrir sozinhos e que o coaching nos dá é realmente esta possibilidade de eu encontrar outro caminho que não é aquele que eu estou, se calhar, habituada a fazer. E isso é excelente. Para alguns pode ser um desafio, mas é alguma coisa que nos pode acrescentar valor e a novidade nem sempre tem que ser, a surpresa pode ser uma coisa positiva e é isto que eu espero que vocês vão encontrando aqui neste bocadinho de tarde. Então, primeira pergunta, e porque o coaching é essencialmente acerca de perguntas, as tais perguntas que nos fazem trazer do inconsciente para o consciente aquilo que queremos descobrir. Então, o que é isto do poder da escolha? Então, começamos com umas mãos e dizer-vos que o poder da escolha está nas nossas mãos. Então vamos continuar aqui o nosso caminho. Mas imaginar que isto é uma viagem. E podemos fazer, quem está aqui que é professor, ou para quem quer ser professor, isto é uma possível metáfora.
Portanto, o meu desafio agora aqui é efetivar neste sentido. Ok, então tudo o que a Susana nos vai trazer eu posso aplicar em sala de aula? Sim. Podemos começar uma aula desta forma, não proporcionar uma viagem à minha turma. Então bora lá hoje fazer aqui comigo esta viagem, para vocês também poderem usar, por exemplo, esta metáfora na nossa sala. E se calhar, o começar desta forma já é um bocadinho quebrar a rotina e já os nossos alunos vão ficar, uma viagem hoje, vamos lá ver o que é que isto me vai trazer. Então, o Ricardo também estava há bocadinho a falar na questão das emoções e na questão de que a minha atitude pode mudar o meu estado emocional e o meu estado emocional pode mudar a minha ação. Então, gostava que vocês começassem nesta tarde, agora que já ouviram o Ricardo e que já tivemos um dia de trabalho e que já estamos a 8 horas da noite, gostava que vocês pensassem numa perspectiva de, ok, então depois deste dia, antes de iniciar esta segunda viagem, como é que eu me sinto hoje? Como é que eu me sinto agora, às 8 da noite, no dia 8 de junho de 2021? Olhem, e uma coisa que nós fazemos em coaching educativo é utilizar muita escrita. Então sintam-se livres para, durante este caminho, esta viagem que vamos fazer, irem retirando apontamentos. Não os apontamentos do que eu digo, porque isto vai ficar gravado, mas os apontamentos das respostas às perguntas que eu vos vou fazendo. Porque essas sim, vocês não as vão ter novamente. Está bem? Porque nós ouvimos as perguntas e respondemos às perguntas na condição em que nós estamos no momento. Então, como este momento de agora, este momento presente, já não se vai voltar a repetir, escrevam as respostas às perguntas do que estão a sentir agora, está bem? Porque isto já não vai voltar, ok? E depois vocês vão poder usar isto para mais tarde, quando voltarem a ver estes apontamentos daquilo que escreveram, tá? Então, como é que eu me sinto hoje aqui? Olha, dizer-vos que eu me sinto super entusiasmada, está bem? Mas o entusiasmo pode ser positivo ou pode ser menos positivo. Não o estado emocional, mas o impacto que isto possa ter. Por exemplo, é assim que eu posso explicar às crianças ou aos nossos alunos. Olha, se eu estiver aqui altamente entusiasmada, se calhar até deixo cair para aqui coisas na minha secretária e a apresentação até pode cair também, não é? É da mesma forma que o entusiasmo ou seja, em excesso. Se o entusiasmo em déficit também pode fazer a mesma coisa, porque também posso estar aqui já naquela de já são 8 da noite e ainda agora vou começar mais uma viagem. Então, o meu estado emocional, ou a forma como eu me sinto, ela vai condicionar o resto da nossa viagem aqui e também os momentos da nossa vida. E esta é uma ferramenta de coaching educativo que eu utilizo com os meus alunos todos os dias quando iniciamos a aula. Porque as crianças também vêm com uma bagagem de quando vêm de casa, não é? As crianças, ou os adolescentes, ou os jovens, depende da faixa etária com que vocês trabalham, e vocês que estão na universidade é a mesma coisa, e nós que vamos trabalhar como professores ou com outra profissão. Quando eu vou trabalhar, convém que eu esteja no estado emocional que me vai proporcionar uma ação que eu quero ver acontecer. Então, nós podemos fazer exatamente isto. Então, pensar, como é que eu me sinto hoje aqui? Depois, como é que eu escolho sentir-me? Então, aqui a reflexão é, lá está, eu refletir e pensar sobre o meu estado atual, ir para o estado desejado e pensar, ok, então este entusiasmo vai-me ajudar, Susana? Sim, vai. Até está um entusiasmo razoável. Ok, então o que é que me beneficiava aqui sentir para poder passar aqui esta metodologia? Se calhar estar em estado de consciência, em estado de consistência, estar calma, se calhar também é importante para mim manter aqui uma calma para vos passar o meu conhecimento da forma como eu desejo. Então, eu escolho sentir esse estado emocional. Isto não é uma magia, está bem? Mas é eu co-criar aquilo que eu quero. Então, se eu estou a trocar o meu estado emocional, eu estou a focar-me naquilo que eu quero, está bem? Ainda que não aconteça por magia, eu estou a agir consoante isso o que eu quero que aconteça. E depois, que se eu estiver focada nisto o dia inteiro, ou se eu estiver focada nisto no momento em que eu quero que aconteça, eu estou a agir proativamente, está bem? Então, estou a começar o meu dia com o objetivo em mente, ou a começar aqui o nosso momento juntos. Então, tenho nas minhas mãos o quê? O poder de escolher. Aqui já começamos com uma ferramenta de coaching. Depois dizer-vos que esta pergunta, obviamente, coaching é acerca de perguntas, podem fazê-la também na vossa sala, aos vossos alunos. Então podemos perguntar o quê? O que é que eu quero levar desta viagem para mim? O que é que tu queres levar hoje da sala de aula para ti? O que é que tu queres levar deste momento para ti? Então gostava que vocês pensassem e que pudessem escrever também aí na vossa folha, no vosso caderno, não sei o que é que vocês têm, mas no que têm aí para escrever, que vocês pensem, ok, o que é que eu quero levar agora aqui deste tempo com a Susana? E volto a dizer que é tudo acerca daquilo que podemos fazer, está bem, na educação. Portanto, já temos duas coisas para fazer diferente a partir da manhã. Depois, parabéns por escolherem viajar connosco aqui, estar aqui às 8 da noite, está bem? Já são uns consistentes e uns guerreiros em conseguir estar aqui depois de um dia de trabalho.
Ok, então vamos lá viajar mais um bocadinho aqui. Então, o que é que estou agora aqui como sumário? E isto é importante irmos fazendo sempre para os nossos alunos ou quem está connosco ir acomodando aquilo que nós estamos a passar como informação. Então, já passei aqui umas perguntas, já refletimos e agora vamos fazer a tal consolidação. Então, ok, então vamos lá. Como é que eu escolho sentir-me? Como é que eu me sinto? Como é que eu escolho sentir-me? E como é que se chama esta ferramenta? O poder da escolha. Apresentar-vos só aqui algumas formas, por exemplo, de poder fazer, quando eles são crianças mais pequenas, pode ser com bonecos. Eu não gosto muito de utilizar a questão da cara das pessoas, porque às vezes a criança pode criar alguma identificação consigo ou com alguém que é parecido. Então gosto mais de utilizar imagens de bonecos ou animadas, está bem? Mas não quer dizer que não seja possível, é só por haver essa situação e para garantir que isso não acontece, eu prefiro. E também às vezes desenho, eu adoro desenhar e então estes cá de baixo também são desenhos feitos por mim. E pronto, eles começam a conseguir fazer esta ferramenta por eles próprios, até porque no início, por exemplo, eu agora este ano tenho um primeiro ano e eles não conseguem ainda escrever no início as palavras, então têm esta cábula, vá. E normalmente, para o primeiro ano, eles também podem fazer a carinha e desenhar a carinha conforme eles se sentem. Aqui, quando eles estão um bocadinho mais crescidos e já conseguem escrever, então está aqui um exemplo para vocês poderem ver. Esta criança dizia que se sentia triste, escolheu sentir-se feliz e disse, ok, o que é que eu trago para a escola hoje? Ou o que é que eu, como há bocadinho eu vos perguntei, o que é que querem levar da viagem, também podem perguntar o que é que queres trazer hoje para contribuir para que a aula seja um sucesso ou o dia corra de determinada forma. E ela disse vontade de ajudar a professora e os amigos. Então, já temos aqui uma ferramenta de coaching educativo e duas formas de perguntar. Então, o que é que tu trazes e o que é que tu queres levar? Depois, dizer-vos aquilo que o Ricardo também disse um bocadinho, então, se é a mudança que queres ver acontecer no mundo. Então, tem que ser a partir das nossas mãos. Aqui o coaching acerca de perguntas, como eu estava a dizer, e falando aqui especificamente do coaching educativo, dizer-vos que o coaching educativo é um processo de aprendizagem. Então, é uma coisa que vai acontecendo, está bem, durante todo o ano, todos os anos, quando acompanhamos alunos, por exemplo, no caso do primeiro ciclo, ou no caso do pré-escolar, quando acompanhamos as crianças durante mais tempo, ou durante o tempo que eu tenho disponível para estar com a criança. Também é possível trabalhar com pais e com famílias e com crianças fora em processos de coaching individual. Estou a falar aqui num contexto agora de educação de professores, está bem? Então, dizer-vos aqui só como resumo, porque queria que ficasse mais as ferramentas, mas para ficar também algum conhecimento e alguma questão de estrutura para quem necessita desta estrutura. Então, dizer-vos que os princípios, a competência e a estrutura, ela não é diferente, está bem, do coaching educativo para o coaching executivo ou para o coaching de outra área qualquer, desportiva. Portanto, existem sempre princípios, existem sempre as competências que são necessárias o coach ter para poder passar, não é? Para poder ajudar o coach a adquirir. E existe uma estrutura, a tal estrutura que o Ricardo há bocado falava, que são as tais regras que ele chamou de regras, que é esta tal estrutura que é necessária para que o processo tenha o sucesso que nós pretendemos, não é? Então existe alguma estrutura que é preciso adquirir. Falando de princípios, estes são alguns daqueles que eu coloquei, está bem, existem mais, mas estes são alguns dos princípios que são bastante importantes para a questão do professor ou a questão do aluno coach adquirir. Conexão. Então, a primeira coisa que é importante que aconteça é que o professor tenha conexão com quem está do outro lado, não é? Porque eu não posso ser um educador coach ou um professor coach se eu não me conectar efetivamente, emocionalmente com quem está do outro lado, ou com os meus alunos. Então, esse é o primeiro grande princípio. Depois, a tal consciência, ter consciência de quem está do outro lado, ter consciência até de quem é o outro, não é? Observar bastante quem é a criança, ou quem é o adulto, ou quem é o jovem, para eu me conseguir também adequar e estabelecer o que em coaching nós chamamos de rapport, que é eu conseguir alinhar-me com a pessoa, não é? Estar o mais calibrado, o mais próximo com a pessoa. Depois, a liberdade. Às vezes existem situações nas minhas salas que, quando eu digo aos pais no início do ano, por exemplo, deixá-los ir à casa de banho sem pedir, os pais às vezes dizem, como assim? Crianças do primeiro ano ir à casa de banho sem pedir? É verdade. A única meta que nós estabelecemos, porque eu gosto mais da palavra meta do que regra, a única meta que nós combinamos, porque nós em coaching educativo nós combinamos com os nossos alunos o que é que vai acontecer e como é que vamos funcionar em sala. Então a primeira coisa que eu combino com eles é, olha, a meta tem que ser, só vai um rapaz à casa de banho quando não está lá o outro. Até porque agora com a questão do Covid só vai um de cada vez.
mas a liberdade existe. E porquê que a liberdade existe? Para existir o compromisso. Porque nós só estabelecemos compromisso com o outro e só temos vontade de corresponder ao compromisso quando nos sentimos livres. Então a liberdade é um valor em coaching educativo. Depois a questão da responsabilidade. Então se eu passo liberdade, o outro tem vontade de ser responsável e de corresponder àquilo à expectativa que eu tenho e à intenção que eu tenho para ele. E depois a coerência. Ou seja, aquilo que eu digo hoje, não é hoje dou liberdade, amanhã já não dou, depois no outro dia dou, depois no outro dia já não dou, não é? Ou dizer que me preocupo contigo, que eu quero estar alinhada contigo e que te vou escutar, e depois no outro dia já digo, desculpa, mas não tenho tempo para te escutar, não é? Então esta coerência que é tão importante. Depois o como. Então como é que nós podemos fazer isto agora aqui como educadores? Olha, prestando atenção, que era o que eu estava a dizer, observando, nós precisamos de cada vez mais observar quem está do outro lado. Às vezes eu posso estar a pedir a um aluno determinada coisa quando ele não consegue me dar naquele momento, porque vem com alguma situação de casa, ou porque há alguma situação que ele ainda não conseguiu superar, e eu estou lá para ajudar, não é? Então é muito mais focar no potencial do que focar no problema, naquilo que o Ricardo há bocadinho também disse. Vamos focar-nos na solução, não é? Focar no que é que eu posso ajudar o meu aluno a fazer, ou o que é que eu posso pedir hoje dele, neste momento, de acordo com o que eu observo. E depois, a flexibilidade está aqui por causa disso. Então, ser flexível, ok? Ir para a sala de aula com esta perspectiva, ou para a educação com esta perspectiva, que ainda que eu tenha a intenção de hoje dar determinado conteúdo, ou ajudar a aprender determinado conteúdo, se hoje não é possível, ok, está tudo bem. Amanhã recomeçamos. Porque é muito mais importante aquilo que eu estou a semear do que um conteúdo. E se vocês perguntarem aos vossos alunos no final de um ano, ou até no final de uma semana, no final do dia, o que é que tu levas hoje? Garantidamente não é o conteúdo. É a forma como nós olhamos, é a forma como nós escutamos, é a forma como o colega, se calhar, naquele dia correspondeu a ajudá-lo. Sim? Então é muito mais importante a tal conexão do que propriamente o conteúdo, ainda que seja importante e nós temos que corresponder. Depois ser espelho, ou seja, ter aquela responsabilidade de eu ser exemplo, então sou espelho daquilo que eu estou a pedir, está bem? Para ser, lá está, a coerência e a consistência, e depois perguntar, e perguntar, e perguntar, e perguntar, está bem? Então o coaching é acerca de perguntas, e se eu quero ajudar a aprender, uma forma excelente, começar por perguntar. Porquê? Já vamos ver agora a seguir também aqui, um bocadinho mais à frente, esta questão do perguntar, eu já lá volto. Vamos só aqui aos 3 pilares, então. Valores. Que valores é que o meu aluno tem? Que valores é que eu quero para a educação e estar alinhada com eles? Está bem? Diariamente. Motivação. O que é que eu preciso de fazer para motivar aquele aluno que eu sinto que não está, se calhar, tão motivado como os outros? Ok? Então, estar a observá-lo e perceber. Olha, ele gosta daquilo, então, se calhar, posso ir por este caminho. E depois a comunicação, a forma como eu comunico. E aqui tenho feito grandes aprendizagens em relação à forma como eu comunico. Às vezes dizemos algumas coisas que podem beliscar a confiança dos nossos alunos ou a autoestima. Então, termos muita atenção à forma como nós comunicamos. E, às vezes, uma palavra pode marcar uma vida, está bem? Pela positiva ou pela negativa. Não pela comunicação, mas pelo impacto que a nossa comunicação tem no outro. Então, vamos estar alinhados com esta comunicação, está bem? E ser intencionais diariamente nas nossas palavras. O que é que eu quero deixar como semente na educação em Portugal? Quais são os valores que eu quero semear? Quais são os valores que eu quero que os meus alunos consigam adquirir da conexão deles comigo? E estarmos alinhados com isso também na nossa comunicação, está bem? E usar o reconhecimento positivo, que é extremamente importante. Hoje não tenho aqui tempo para estar a falar convosco sobre ele, mas é extremamente importante o reconhecimento positivo. E ele é a alavanca, muitas vezes, para esta motivação e para o aluno ter vontade de fazer melhor a cada dia. Depois, o coaching educativo tem 2 grandes objetivos. São 2 grandes, já bem há mais, mas estes são os 2 grandes que eu queria deixar hoje. Então, desafiar intelectualmente o aluno, ou desafiar intelectualmente o professor. Neste momento estou a provocar-vos para vos desafiar intelectualmente, ou seja, pôr-vos a pensar sobre as coisas. A metáfora, por exemplo, a questão de começar com uma viagem, ou começar com perguntas, ou seja, quebrar a rotina. Isso é excelente para desafiar intelectualmente, porque põe a criança a pensar, está bem? Não estar ali mais um dia igual, mais um dia igual. E depois, ajudar a observar a realidade de diferentes pontos de vista. Isto é o quê? Tem a ver com a questão da empatia, está bem? Nenhum de nós que aqui está nesta noite ouve o que eu estou a dizer da mesma maneira, está bem?
nem pensa naquilo que eu estou a dizer da mesma maneira. Então é isto, é ser capaz de olhar para a perspectiva do outro, ainda que eu não concorde, e sem julgamento, que é outro desafio do coaching educativo. Depois trouxe aqui um quadro que vocês depois podem analisar, que isto vai ficar gravado, podem analisar, mas nesta a perspectiva da diferença, eu fiz mesmo lado a lado para vocês terem esta orientação. O modelo de coaching educativo é muito alinhado com a metodologia ativa, agora que tanto se fala das metodologias ativas de aprendizagem. Portanto, deixa de ser o professor isolado e é um professor que é mais mediador e orientador no sentido do conhecimento. E talvez uma das grandes diferenças que está aqui num quadro para o outro seja também esta mudança do conhecimento técnico para o conhecimento tácito. Ou seja, deixa de ser um conhecimento que eu quero que a criança tenha, que arruma e arquiva, ou seja, e que às vezes eles fazem no teste e já não se lembram mais, porque foi um conhecimento que apenas foi decorado, para um conhecimento tácito, que é o conhecimento experimental. É o conhecimento que vem daquilo até, ou seja, que a criança já tem alguma coisa e eu vou acrescentar. E vou acrescentar. E é como se, ou seja, eu costumo dar um exemplo, por exemplo, quando a criança aprende o que é um cão. Se calhar ela no início até não sabe o que é um cão. Mas se eu lhe disser, imagina que ela conhece o gato, e eu digo, olha, é um animal que também tem 4 patas. Ela começa a fazer associação. 4 patas e começa a acomodar conhecimento. A assimilar o conhecimento com base naquilo que ela já sabe. E o coaching educativo é muito acerca disto. É muito acerca de eu com perguntas, perceber o que é que a criança já sabe, e então ir acomodando e ajudando a acomodar conhecimento e ajudando a adquirir mais conhecimento, e com base nas metodologias ativas, portanto, com base em pesquisa, com base em partilha, trabalho a pares, trabalho a grupo. Agora, na questão do Covid, temos este condicionamento. Eu costumava ter as aulas em ilhas, em grupos, agora tenho a pares, mas com pares também é possível trabalha mais com o colega do lado. Depois, outra coisa importante que está aqui no nosso quadro, a questão do erro. Ou seja, o erro não é visto como um fracasso, é visto como uma aprendizagem, como alguma coisa que serve para eu aprender a fazer melhor e diferente. Está bem? Então, retirar este peso do erro, que tantas vezes é limitante e que nos faz ficar, às vezes, sem experimentar coisas novas. E às vezes existe um mundo lá fora que nós não experimentamos, não é? Porque ficamos condicionadas ou condicionados pelo erro. Depois dizer-nos que se não gostamos de algo, pois então vamos mudar, não é? E se não podemos mudar alguma coisa, vamos mudar a atitude pelo menos, que foi aquilo que também tivemos a falar há pouco. Agora gostava de começar aqui a assentar a nossa viagem, é como se agora estivéssemos a retirar o cinto, vá. Até agora estivemos com o cinto colocado, e agora gostava que retirassem o cinto na viagem do nosso avião. Estamos aqui, vamos imaginar que é um avião. Estamos a retirar o cinto para começar a... Ok, então já fico aqui com alguma ideia do que é o coaching educativo, aqui a parte mais, talvez um bocadinho mais teórica, e agora gostava que vocês escrevessem mesmo, está bem? Nos vossos apontamentos. A resposta a estas duas perguntas que podem fazer a diferença no dia de hoje, espero eu. A primeira é, o que é que me levou a ser professora? Ou professor? Quem ainda não é e está a sonhar ser, ok, então o que é que me levou a sonhar ser professor? Está bem? Gostava que vocês respondessem aqui nos breves momentos, já sei que tenho o tempo condicionado, mas pode fazer a diferença aqui na nossa tarde, está bem? Então, o que é que me levou a ser professor? Também podem responder em bate-papo, porque assim eu também vejo depois, e se tiverem só escrito, eu depois já não consigo ver. Olha, quando eu faço quando já fiz workshops, já cheguei a ter 300 professores numa sala, e muitos deles diziam, o que me vou ser professor foi uma paixão, desde pequeno que eu queria ser professor. Outros não. Outros, olha, foi o condicionamento e afinal sou tão apaixonada por ser. Portanto, há tanta coisa que nos faz chegar até este momento, não é? Desta escolha, desta profissão. O que é que eu sinto hoje? Alguns de nós, se calhar, têm 10 anos de trabalho, outros têm 5, outros têm 1, outros têm 30. Eu já tenho 20. E por isso consigo sentir cada uma das etapas, não é? Ainda que seja diferente do vosso sentir, mas o que é que me levou a ser professor? E agora, a tal pergunta do que eu estava a falar um bocadinho agora. O que é que isso me faz sentir hoje? Faz-me sentir exausta? Ainda me faz sentir entusiasmada e apaixonada? Faz-me sentir vontade de mudar de profissão? Faz-me sentir o quê nesta tarde? O que é que me faz sentir ser professor? Ou querer ser professor?
Podem responder outra vez no bate-papo. Estou curiosíssima, é que eu não consigo ver aqui por causa de ter a modo de apresentação. Isto diminuiu, já não estou a ver as respostas, mas depois vou ver. Ok, já tenho aqui uns breves instantes. Se tivéssemos tempo ilimitado, estaria aqui a dar-vos o tempo necessário. Mas depois são perguntas que vocês podem responder depois também no final, está bem? Quando estiverem sozinhos convosco próprios. Depois, se calhar estas duas perguntas levam-me aqui a uma bagagem. Que bagagem é que eu ando a carregar quando vou para junto dos meus alunos e até na minha própria vida? Porque coaching educativo não faz sentido, não é? Se o professor estiver dissociado, ou se a pessoa, Susana, está dissociada da pessoa professora, pois não está, não é? Nós andamos com a nossa bagagem sempre às costas, não a deixamos, eu não deixo a Susana em casa, mulher e mãe e esposa e amiga, não deixo para ir para a sala com a Susana professora. Portanto, nós andamos sempre com a nossa bagagem às costas. Então, como é que estará a nossa bagagem hoje? Está assim, eu fiz questão de colocar homem e mulher, porque sabia que na nossa audiência estariam homens e mulheres. Então vamos lá, professores e futuros professores. Como é que está a nossa bagagem esta tarde? Estará assim como ele, quase nem consegue carregar, até parece que está assim a fazer força? Estará assim como a da nossa amiga, colega, que nem consegue fechar a mala? Olhem, esta é uma das perguntas que faço sempre questão de que aconteça nas formações que desenvolvo e que nós estamos ali bastante tempo a mastigar esta questão de como é que está a minha bagagem. Hoje não temos esse tempo necessário, também podem fazê-lo depois de terminarmos, mas dizer-vos apenas o mais importante. É necessário organizarmos a nossa bagagem. É necessário tirar da nossa bagagem aquilo que não faz sentido. Está bem? Então, se calhar, se me faz o tal exaustão ou o tal cansaço, se calhar não é uma coisa positiva para levar para a minha profissão todos os dias, não é? Vamos organizar a nossa bagagem, vamos pensar o que é que eu quero tirar da minha bagagem nesta tarde? O que é que eu quero colocar na minha bagagem nesta tarde? O que é que eu gostava de colocar aqui? São perguntas? Será o coaching educativo? Será uma forma diferente de fazer a educação? Será escolha emocional diária? O que é que eu quero colocar na minha bagagem a partir de hoje? E depois, dizer-vos que é muito importante na minha bagagem eu deixar um espaço vazio. Para quê? Para o novo. Para eu me disponibilizar para aprender a aprender. Ou seja, para se calhar aquilo que eu sabia já não faz sentido. Aquela peça de roupa que eu usava já não faz sentido. Eu disponibilizar-me para tirar, não é? Para tirar da mala e para colocar outra e fazer este aprender a aprender. Então, garantam que diariamente existe espaço vazio e que vão retirando e colocando na mala aquilo que faz sentido e que é o que vocês querem para a ação que querem concretizar e para a educação que querem viver. E para a vida que querem viver, mais importante. E damos novamente aqui aos nossos caminhos e ao nosso mapa. E dizer-vos, há pouco o Ricardo falou aqui um bocadinho da pessoa que criou aqui esta equação, o Timothy Galvin. Então vamos agora só aqui focar-nos naquilo que é mais importante, e eu gostava mesmo que ficasse nesta tarde, ou nesta noite. O eu é igual ao meu potencial menos as interferências. E já vamos perceber como é que isto funciona como uma ferramenta de coaching educativo. Então, o que é importante aqui? Saber que quem eu sou é dotado de um potencial único, excelente, capacitado para fazer tudo aquilo que eu quero concretizar, está bem? Não venham sonhos à nossa vida que nós não podemos concretizar. Venham sonhos à nossa vida que nós podemos co-criar e fazer diferente e criar todos os dias, está bem? O que é que eu tenho que ter atenção? A saber qual é o meu potencial e depois a garantir que sei quais são as interferências para eu ser proativa em relação à retirada delas da minha vida, está bem? Então, vamos fazer agora esta ferramenta para vocês perceberem mais concretamente o que é que eu quero dizer. E agora, trouxe aqui 2 super-heróis, podem não ser os vossos, não têm que ser, está bem? Do outro lado, na minha sala de aula e aqui convosco, nós não somos iguais, portanto, para mim a minha maravilha é top, mas para vocês pode não ser, então escolham, imaginem outros neste lugar, está bem? Escolham aqueles que faz sentido para vocês. E agora imaginando aqui
a Mulher Maravilha ou o Super-Homem, ou aqueles que vocês querem como super-heróis, vamos imaginá-los a que se nós sermos um deles. Então vamos lá. Quem quer ser a Mulher Maravilha escolhe ser a Mulher Maravilha. Quem quer ser o Super-Homem escolhe ser o Super-Homem. Quem quer ser outra coisa qualquer, outro super-herói qualquer, pois imagina esse. E agora o meu desafio é que durante breves instantes, porque temos a questão do tempo, que agarrem aí nos vossos apontamentos, se for uma folha de papel de máquina branca, excelente, e que desenhem a vossa caricatura. Se vocês não quiserem um super-herói e quiserem ser as vossas próprias, excelente também, pode ser, está bem? Então vamos lá. Desenhar assim, aqui está a minha Mulher Maravilha, vocês desenhem-se a vocês, ou desenhem aquilo que vocês escolheram como o vosso super-herói, porque nós vamos trabalhar em cima deste desenho. Professores mais perfeccionistas, pessoas mais perfeccionistas que possam estar aqui nesta noite, pois agora é só um rabisco, está bem? Não temos tempo, é só um rabisco, mas depois vocês têm a noite, para quando sairmos daqui, fazerem o vosso desenho excelente e maravilhoso, está bem? Depois podem fazer isto outra vez e até mandar-me por mensagem no final, que eu deixo os meus contactos, está bem? Mas agora, como temos pouco tempo, então vamos lá desenhar só assim o vosso melhor possível, mais ou menos no minuto, está bem? Enquanto vão melhorando o vosso desenho, vamos respondendo já aqui então a algumas questões, para ajudar aqui na questão do tempo. Então, interferências. Vamos começar aqui pelas interferências. E disse há pouco que o professor, coach, ele é exemplo. E como exemplo, nós podemos fazer exatamente a mesma coisa que os nossos alunos, ou seja, começar com o nosso próprio exemplo, porque é mais fácil para quem está do outro lado aprender. Aprender a aprender com base no nosso exemplo. Então, eu trouxe aqui algumas das minhas interferências para vos ajudar a perceber. Vocês podem estar a dizer assim, Susana, mas o que é isso das interferências? Ok, então vamos lá. No meu caso, por exemplo, interferências é aquilo que nos pode retirar o potencial. Está bem? Então vamos lá pensar. No meu caso, discussões. Eu posso estar super entusiasmada, super motivada com o que vai acontecer. Começa uma discussão e... Então pronto, é uma interferência. Depois as críticas. Estou a achar que estou a fazer uma coisa maravilhosa, estou a ser uma excelente professora, vem uma crítica. Então, crítica também é uma interferência. Depois a papelada. Aquelas papeladas todas que nós temos para preencher e que eu gosto é de estar com pessoas e de me conectar com pessoas e a papelada é uma coisa que realmente tem que ser, vá. E depois a falta de reconhecimento, que muitas vezes nós sentimos e também é uma interferência na minha vida. Então, o que é importante aqui as interferências? Vocês vão colocando fora da boneca ou fora do boneco, está bem? Não o metam dentro, fora. Portanto, é aquilo que vem do exterior e que eu posso permitir ou não que afeta a minha vida e que afeta o meu estado emocional. Está bem? Então, vocês agora escrevam as vossas, têm a ver com vocês. Estes foram alguns exemplos meus para vos ajudar aqui neste caminho. Mas sempre fora, está bem? O que é que vos tira o entusiasmo? O que é que vos tira a paixão? O que é que vos tira a energia? O que é que vos tira o foco? E isto é importante eu saber as minhas interferências, não é porque eu tenha que estar focada no problema, mas é porque quando eu sei, é tão importante eu saber o que eu gosto ou qual é o meu potencial, como eu saber o que é aquilo que me retira a energia ou o potencial. Porque quando eu não sei, eu estou mais suscetível disso me afetar. Quando eu sei, ok, então o que é que eu posso fazer para que cada um deles tenha menos interferência cada vez na minha vida? Está bem? Então, por isso é que é importante eu saber quais são, está bem? Ainda que não seja o principal. Então, agora que já identificámos aqui algumas das nossas interferências, porque é que isso é importante? Para vocês estarem alinhados e saberem quando vão para a vossa prática educativa ou para a vossa vida, que isto pode ser alguma coisa que vos pode retirar o foco e que vos pode retirar a tal capacidade de agir rumo àquilo que vocês querem ver acontecer, está bem? E agora sim, vamos ao nosso potencial. Então, vamos pensar que características positivas que eu tenho em mim e que me distinguem das outras pessoas, ou
não distinguem, mas que eu sei que são características que eu tenho como recurso e que são um potencial e que fazem de mim a professora X, ou a mãe X, ou a mulher X, ou a amiga X. Está bem? No meu caso, por exemplo, para ser exemplo novamente, eu pensei, ok, a paz, sentir-me em paz, o passar paz aos outros, o meu sorriso, a boa disposição, o amor, a capacidade de amar o próximo e de ser empática com o próximo, a minha alegria, a partilha, a capacidade de partilhar com o outro e gostar de partilhar com o outro, e também a calma, nos momentos em que podem vir as interferências e manter aqui a minha calma. Então, estes são alguns dos meus recursos como potencial. Eu gostava que vocês, dentro do vosso desenho, colocassem os vossos. Aquilo que vos distingue dos outros, aquilo que vocês sabem que é um recurso vosso. Ou, se ainda não sabem tão bem, então vamos lá descobrir. Está bem? E vamos, até hoje, por exemplo, perguntar a alguém que seja importante para vocês. Olha, o que é que tu me vês em mim como uma característica ou como um potencial? E podem começar a escrever cada vez mais dentro do vosso boneco. E esta é mais uma ferramenta que podem aplicar também na vossa prática educativa e na vossa vida, que aqui estamos a aplicar. Dizer-vos agora, por dizer isto da questão de aplicar na nossa vida primeiro. Coaching educativo é acerca de eu viver primeiro em mim, está bem? Coaching é acerca de eu viver primeiro em mim. Eu não posso passar nada que eu não viva, certo? Eu tenho que ser coerente e alinhada com aquilo que eu passo. Então, para vocês trabalharem alguma coisa que seja com os vossos alunos ou com as pessoas da vossa vida, apliquem primeiro em vocês, está bem? Porque é muito mais fácil nós conseguirmos ajudar até e ser os tais mediadores e os orientadores quando nós vivemos na nossa pele e na nossa vida. Então, o que é importante nesta equação? O eu, quem eu sou, portanto, o que está aqui na minha parte amarela e que estará dentro do vosso boneco, é quem eu sou, é o eu, é o meu potencial. E a minha intenção é que cada vez menos aquilo que vem de fora, as minhas interferências, me retirem aquilo que eu tenho de potencial, ou seja, que eu cada vez mais esteja focada nisto. E na nossa prática educativa com os nossos alunos é esta a nossa verdadeira intenção. Ou seja, que eu cada vez mais olho para o meu aluno como um recurso e não olhando para as suas necessidades, ou seja, para o espaço de melhoria, porque nós estamos sempre a olhar, penso que isto é uma característica da educação, é olhar para o erro, olhar para aquilo que a criança não tem. Ainda lhe falta saber isto, ainda não sabe isto, e eu não sei quantos erros. Vamos olhar mais para os recursos, está bem? Para o potencial e ajudá-lo a construir sobre o potencial, está bem? Porque quando nós construímos sobre o potencial, nós temos muito mais motivação para agir. Agora adorava estar a ouvir-vos, não é? Mas pronto. Então vamos lá ligar aqui a nossa lanterna, a olhar para o nosso potencial, está bem? Cada vez mais e para o potencial do outro. E agora, que já temos a nossa equação e que já caminhamos aqui rumo à aprendizagem desta equação da nossa vida, experienciando aqui com a nossa própria viagem, vamos então focar-nos eu escolho focar no meu potencial. Coaching também é acerca de objetivos e este é um objetivo, está bem? Então, que cada uma de nós, nesta tarde, cada um de nós saia daqui com a orientação de, ok, eu vou escolher focar no meu potencial. Eu vou escolher focar no potencial dos meus alunos, está bem? Que levem esta vontade aqui deste tempo juntos, desta nossa viagem. Depois, ter a coragem de recomeçar e de fazer a diferença. Eu costumo dizer que, Susana, mas eu ontem consegui escolher o estado emocional e eu já não consigo. Ok, bora lá outra vez. Vamos novamente para a escada, vamos subir a escada novamente, desci o degrau, não faz mal. Tudo ok, tudo bem. Vamos lá outra vez. Está bem? Todos estamos neste caminho. Também me acontece a mim. Eu já estou nesta viagem do coaching desde 2015 e todos os dias eu tenho que recomeçar alguma coisa. Faz parte da vida. A aprendizagem é mesmo assim. É um aprender constante e diário. Então vamos lá ter esta coragem aqui como este passarinho. E agora vamos acalmar novamente, descansar mais um bocadinho então aqui destes nossos pensamentos que estivemos a fazer. E vamos novamente a mais uma pergunta daquelas mais reflexivas, como aquela que eu vos fiz há pouco, quando vos perguntei o que é que vos levou a ser professores e o que é que isso vos faz sentir. E agora vamos aqui orientar-nos para a nossa marca. Porque a marca da Susana não é igual à marca da Raquel, nem é igual à marca da Sílvia, nem é igual à marca da Maria. Não há marcas iguais, está bem? Então, que a nossa marca, que é única, que possamos garantir que ela fica nos nossos alunos diariamente, está bem?
Então, vamos lá aqui descobrir. Que marca eu quero deixar nos outros a partir do meu potencial? Então, que marca é que vocês querem garantir que quando saem da aula ou quando saem do momento em que estiverem a partilhar com alguém, que marca é que vocês querem que tenha ficado? Eu posso partilhar convosco que uma das marcas que eu quero que fique é a boa disposição e o sorriso. Que os meus alunos digam, a professora Susana está sempre com um sorriso no rosto. Esta é uma das marcas que eu quero garantir que fica. E por isso eu coloquei-a também como um potencial. Então, que marca é que vocês querem deixar nos vossos alunos? Quando eles deixam de estar convosco, quando passam aquele tempo connosco durante aquele ano ou aqueles anos e deixam de estar, quando vocês estão com os vossos amigos, quando vocês estão com os vossos filhos, que marca é que vocês querem deixar na vida dessas pessoas? E agora gostava que vocês escrevessem. E estamos a escrever para ser intencional, está bem? Para ela ficar como, ok, então vamos lá. Diariamente, a partir de amanhã, vou experimentar algumas destas ferramentas. Comecem com uma de cada vez, está bem? Está tranquilo? Não é preciso, não é fazer tudo. Vamos fazer uma de cada vez, para garantir que conseguimos fazer. E depois, que marca é que eu quero deixar? E quando entram no espaço, onde vão estar, que pensem, ok, hoje vou entrar com esta marca. E qual é o estado emocional que me ajuda a deixar esta marca? Fazem o 2 em 1. Escolhem a poder da escolha, a ferramenta do poder da escolha e deixam a marca. E vamos, então, com base nesta pergunta da marca e com base em tudo o que já aprendemos até agora, ou que aprendemos a aprender, o que é que eu escolho fazer? O que é que eu escolho fazer a partir de hoje, a partir do dia 8 de junho? Ou seja, qual é o desafio? O desafio que eu gostaria que vocês agarrassem com as vossas mãos é: eu vou usar o meu poder da escolha. Eu vou usar o meu poder da escolha sobre o meu estado emocional. Eu vou usar o meu poder da escolha em usar o meu potencial. Eu vou usar o meu poder da escolha em dar cada vez menos importância, ou dar cada vez mais importância a quem eu sou e menos às interferências. Eu vou usar o poder da escolha de eu deixar a marca na educação dos meus alunos, na educação dos meus filhos, nas pessoas com quem eu vivo. Então, que este seja um desafio aceito por vocês. E depois, a definição do primeiro passo. Porque o coaching, como há pouco o Ricardo disse, não é a Susana que faz nada, não é o coach que faz, é o coachee, é quem está do outro lado. Então, são vocês agora nesta tarde. Então, o que é que vocês vão fazer como primeiro passo para porem em prática algumas das coisas que tiveram a aprender aqui comigo hoje? Então, o primeiro passo é simples. O que é que eu vou fazer, no concreto, para garantir que amanhã eu vou fazer isto? Imaginemos que escolhem escolher o poder da escolha, aplicar a ferramenta do estado emocional. Então, o que é que eu vou fazer? Amanhã, quando chegar à sala de aula, vou partilhar com os meus alunos esta ferramenta, vou partilhar que estive a fazer formação ou que estive a fazer um workshop, que aprendi esta ferramenta e vou partilhá-la com os meus alunos e garantir que todos os dias, por exemplo, no início da aula, ou amanhã pelo menos no início da aula, para experimentarem, que aplico a ferramenta. É simples. É só um primeiro passo. E fazer então novamente aqui o tal sumário para irmos acumulando aprendizagens. Então, metas, ou seja, passos de ação. O que é que neste momento já estamos capazes de fazer? Decidir ou escolher que marca quero deixar no outro. Usar o meu potencial, o poder da escolha na forma como me sinto. E também ter a coragem de olhar para o meu potencial todos os dias e fazer focada no meu potencial todos os dias, está bem? Então, já estamos capazes de conseguir fazer isto. Depois, dizer-vos, eu adoro a cara desta criança, dizer-vos que o professor ajudou o aluno a aprender através da empatia e a partir do seu potencial. Em coaching educativo é assim que acontece. Então, cada vez mais estejamos focados nesta empatia, nos colocarmos no lugar do outro e ir aos recursos do potencial da criança ou do adulto ou do jovem que temos do outro lado, está bem? Que potencial é que ele tem? O que é que ele já consegue fazer? E trabalhar sobre isso. Para quê? Para eles ficarem assim no final de cada dia connosco, não é? E que possam dizer, eu sou especial e único. E que possam jubilar cada tempo que estão connosco, assim, e nós também professores, no final do dia, e que possamos dizer, eu tenho em mim todo o potencial para usar o meu poder da escolha. E coaching educativo é acerca do quê? Voltamos novamente ao nosso início. É acerca de usar o poder que eu tenho nas minhas mãos. É acerca de ser na vida do outro.
essencialmente conectar-me com o outro diariamente, escutar, observar e estar conectado com quem está do outro lado. E trabalhar sobre o quê? Sobre o potencial. Depois, aqui com os nossos super-heróis, dizermos o quê? Nós somos super-heróis, nós somos heroínas e heróis. Então, eu tenho nas minhas mãos o poder de fazer a diferença na vida dos meus alunos. Cada um dos que está aqui tem o poder de fazer a diferença na vida do outro, está bem? Podemos ser sempre inspiração e influência. Lembrem-se, o professor é uma inspiração e uma influência para a vida dos alunos e o professor tem o poder de marcar. O professor deixa uma marca na vida dos alunos, garanto-vos. E aqui a terminar a nossa viagem, gostava que me dissessem no bate-papo como é que foi a viagem. Já podemos começar a tirar novamente os cintos e o avião está a aterrar. Como viram, não foi turbulento, não houve turbulência, foi uma viagem tranquila. Espero que tenham conseguido refletir e trazer do inconsciente ao consciente algumas das vossas respostas. E como é que foi a viagem para vocês? Para quem quiser ou estiver interessado, estão aqui alguns dos meus contactos para poderem enviar as vossas mulheres e homens maravilhas, para poderem partilhar algumas das vossas respostas e colocarem algumas das vossas perguntas, está bem? Sintam-se disponíveis para isso, sintam-se livres. Estou inteiramente disponível para vos ajudar naquilo que for possível da minha parte. E parabéns pela viagem. Foi uma tarde a escolher, uma tarde-noite. E estou disponível agora para as vossas perguntas.